Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para o nosso 7º encontro de Matemática e Gestão Financeira. A gente vai falar um pouco sobre o valor presente e valor futuro, certo? Que são nomenclaturas novas que fazem parte da matemática financeira que vocês podem se deparar em alguns problemas. Vamos ver também um pouco sobre os prazos de aplicações, certo? E alguns exemplos práticos também. Então tá aí nossos tópicos aí, ó. Valor presente e valor futuro. O valor presente é o capital, certo? E o valor presente é o capital e o valor futuro é o montante, tá? Então, basicamente, eu coloquei essa aula para a gente poder dar uma olhadinha em algumas nomenclaturas diferentes e os conceitos que eu não tinha mostrado a vocês ainda, que vocês podem se deparar com algumas provas de concurso que eles utilizam, de vez de utilizar montante ou capital, utiliza valor presente e valor futuro, tá certo? E também são termos muito usados na contabilidade. Então, o pessoal trabalha muito com valor presente, liquidez, balanço patrimonial. Então, esses termos mais técnicos, o pessoal utiliza muito na contabilidade, tá? Então, é importante vocês saberem disso também. A gente vai ver um pouco sobre os prazos de aplicações. Existem dois tipos de prazo de aplicações. Existe o ano comercial e o ano calendário, tá? Esse ano calendário, como falei para vocês, são os anos que são contabilizados conforme o calendário, com feriados, com datas comemorativas, com dias úteis. Já a data comercial é utilizada de forma exata. Por exemplo, um mês é 30 dias. Independente que você possa utilizar a contabilização em fevereiro, que é um mês de 28 dias, ou março, que é 31 dias, certo? Você vai utilizar o quê? Vai utilizar 30 dias de forma exata. Como um ano equivale a 360 dias, não 365 dias, conforme, né, os conceitos e definições aí, né, da quantidade de dias, certo? E 12 meses equivale também a um ano, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns conceitos, pessoal. Valor presente e valor futuro, né? Vamos ver aqui. O valor presente ou o valor principal, né? Eu utilizo esse termozinho aqui em inglês, ó, present value, que é valor presente, ou principal, também chamado de valor atual ou capital inicial, tá? Corresponderá ao valor do dinheiro hoje. É representado por C. Então pode ver que o C na fórmula, né, dos juros é o capital, tá certo? Então o que acontece? Se eu utilizar o termo valor atual ou capital inicial, é a mesma coisa, tá? O que muda é só o termo técnico, tá certo? Então, o capital é justamente o dinheiro atual, é o valor atual daquele momento. Por exemplo, eu tenho R$ 1.500 na minha conta. Qual vai ser seu capital? R$ 1.500. Qual o valor presente? R$ 1.500, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo prático. Lembra desse exemplo aqui que a gente fez em aulas passadas, gente? Isso aí é para você poder transformar os juros em taxa de juros, ok? Então tem aqui, ó, após ter aplicado R$ 200, o investidor obteve R$ 50 a título de juros. Qual é a taxa de juros aplicada? Então, I, porcentagem, tá? Que é igual a juros sobre capital e multiplicado por 100. Deixa eu pegar a canetinha para a gente poder observar aqui. Então, esse I porcentagem aqui é o que, gente? É a minha taxa de juros. Muito bem. Lembrando que também tem um I porcentagem no assunto de desconto simples e desconto composto que a gente viu, né? Então, pode ver que eles são bem semelhantes. Juro simples e desconto simples. Juro composto, desconto composto. O que muda só é o conceito, tá bom? E aqui eu tenho juros. No caso, eu vou colocar os R$ 50, como eu estou substituindo aqui, ó, na fórmula. Estou colocando aqui, ó, o 50 sobre 200, que é o capital. Tudo isso aqui na divisão, vou multiplicar por 100, tá? Que é o quê? Que é a minha transformação dessa fração em porcentagem. Então, 50 dividido por 200 vezes 100 vai dar 25%. Então, esses R$ 50 aqui, ó, de juros equivale a 25% em valor percentual, tá bom? Então pode ver que a gente fez isso aí no desafio que eu passei para vocês no slide 3, tá? Para vocês poderem de alguma forma transformar aquele valor em taxa de juros, perfeito?
Vamos passar aqui. Eu tenho também o número de período de capitalização, tá? Que é justamente aquele período que aparece lá nos problemas. Por exemplo, eu tenho lá R$ 1.500 com a taxa de juros de X% em 90 dias. Opa, 90 dias é o que, pessoal? O período, o tempo. Então, o período de capitalização. Pode aparecer também nos problemas matemáticos, período de capitalização, tá bom? Então, tem E correspondente à taxa de juros, que é I, e representado por N, que é a variável responsável pelo período de capitalização. Geralmente, a gente utiliza muitos cálculos matemáticos referentes a boletos bancários. Então, quando você tem um vencimento, né? Por exemplo, R$200 é o valor da minha fatura, só que o pagamento foi dia 10 de abril, por exemplo. Só que eu paguei só dia 20 de abril. Então, passou 10 dias após o pagamento do documento. Então, cada dia desse vai ter uma alíquota, que é uma taxa percentual de juros em cima do valor. Ok? Então, esse conceito de alíquota, se você encontrar por aí, por exemplo, alíquota é porcentagem, é percentual. Tá bom? Então, existe aí a taxa de juros. E representado por N, que é o período. Tá bom? E aqui eu tenho a relação da fórmula entre capital, montante e juros. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor. Vou pegar aqui a canetinha laser para a gente poder fazer aqui uma comparação, tá? M, que é montante, que é igual a C mais J. Isso aqui é a fórmula padrão que eu mostrei a vocês já em algumas aulas. Lembrados? Vamos lá. Eu também posso ter a fórmula juros, que é igual a montante menos capital. Como assim, Berg? J é juros. Eu quero descobrir os juros. Em uma fórmula matemática mesmo, eu já tenho o montante e já tenho o capital. Eu quero descobrir os juros. É só você pegar o montante, que é o valor maior, diminuir pelo capital, que é o valor, que, pessoal? Menor, que vai dar a sobra, que é os juros. Perfeito? Ou eu posso descobrir também o seguinte, ó. C, que é o capital, que é igual a M, que é o montante, menos J. O capital vai ser o montante menos os juros, ok? Então, pode ter essas três fórmulas aqui e elas têm que estar no sangue de vocês, tá? Vocês têm que saber dessas fórmulas de alguma forma, de forma memorizada. Por que eu digo isso? Pelo menos saber a primeira. Sabendo a primeira, você já pode fazer a relação das duas. Pode ver que o J vem para o primeiro membro, o M vem para cá e o C vem para cá. Ó. Mesma coisa, o C vem para cá e o J vai para lá com o sinal trocado. Então, pode ver que existe uma relação entre as fórmulas, que é importante vocês saberem disso. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui também no valor futuro, tá? O valor futuro é o seguinte. O valor futuro ou montante, também chamado de capital acumulado, corresponderá ao valor do dinheiro em uma data futura, representado por M. Então, por exemplo, se eu tenho um valor de um documento, esse documento custa R$200, vamos voltar àquele exemplo que a gente falou agora há pouco. Então, eu tenho lá um boleto que é R$200 e esse boleto, o vencimento dele é dia 10 de abril. Só que eu paguei apenas dia 20. E ele tem uma alíquota de 0,36% ao dia. Então, ele vai pegar esses R$200 e vai somando o 0,36% a cada dia para poder saber qual é a alíquota principal dos juros e tirar em cima do valor do documento, tá? Então, ele vai somar os juros com o valor do boleto, que vai dar o valor junto com os juros. Então, isso aí é o montante, tá bom? Então, isso também pode ser também considerado de valor futuro, correto? E aqui eu tenho um pouco sobre o prazo das aplicações, tá? Então, existe aí dois exemplos de prazo de aplicações. Eu posso utilizar o ano civil e o ano comercial. O ano civil é utilizado mais em sistemas bancários, em sistemas computacionais, que eu tenho lá uma programação, que eu já tenho lá praticamente um agendamento feito com datas, com dias úteis, datas comemorativas, feriados. Então, existe tudo isso programado no sistema computacional. Então, ele vai trabalhar com o conceito de ano civil. Já o conceito de ano comercial é nos problemas de matemática financeira. Então, se eu estou fazendo um problema financeiro, por exemplo, eu vou trabalhar com o valor mais exato possível. Então, observa aqui o conceito. Ó. Na resolução de problemas de matemática financeira,
pode-se adotar duas convenções para a contagem do prazo das aplicações. Então tem aqui, ó, ano civil ou calendário, tá? O ano terá 365 ou 366 dias e os meses de 31, 30, 29 e 28. Então pode ver que vai ter uma programação pré-estabelecida para eles automaticamente, certo? Dependendo do mês considerado e o ano ser bissexto ou não. Então, se eu tenho um ano bissexto, consequentemente o sistema ele já vai entender e vai fazer o pré-agendamento do pagamento contando com essas datas. Agora, se eu estou trabalhando com ano comercial, não tem isso. O ano terá 360 dias e os meses de 30 dias. Então, eu vou trabalhar com valores, o que, pessoal? Exatos. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? São informações importantíssimas para o conhecimento de vocês, tá? Então, valor presente, valor futuro, tá? Prazo de aplicações. Então, qualquer problema de matemática financeira, ele vai utilizar também tanto o conceito de capital, montante e juros e taxa de juros, como também vai utilizar o conceito de valor presente e valor futuro. Ok? Então, para vocês um forte abraço, fiquem com Deus.